fluxo constante. Bom? Então veja, como que funcionaria esse mecanismo local de uma maneira bem generalizada. Então imagina essa resposta de autorregulação do fluxo. Imagina que aqui a gente tem um vaso sanguíneo, certo? Nesse vaso sanguíneo, obviamente, nós temos um fluxo de sangue que está nesse vaso sanguíneo. Se aumentar a pressão dentro desse vaso, mecanismos locais aonde? Nesse determinado vaso, são desencadeados, tá? Por exemplo, o estiramento desse vaso, dado o aumento de pressão. Vai promover uma liberação de vários mecanismos intracelulares vasculares, certo? Endotélio, músculo liso vascular, na tentativa de fazer uma dilatação ou então fazer uma vasoconstrição, dependendo da situação em que nós nos encontramos, tá? Se precisamos aumentar o fluxo de sangue, fazemos uma vasodilatação, não é? Se vocês lembrarem da aula do Fernando, fluxo depende de uma variação de pressão por resistência, não é? Fluxo é inversamente proporcional à resistência desde que eu não mexa na minha pressão. Mas para eu ter fluxo, é preciso ter uma variação de pressão entre dois pontos aí. Bom, como que seria um mecanismo básico aí de sinalização intracelular para termos uma constrição, por exemplo? Tá? Veja, aqui eu tenho uma célula esquemática do músculo liso vascular. Tá? Nessa região aqui, nós temos o quê? Sangue passando. Tá? Se eu aumentar a pressão dentro desse meu vaso, eu vou promover um estiramento desses canais existentes, chamados canais de estiramento, sensíveis ao estiramento. São canais, portanto, comunicações existentes entre o meio extracelular e o meio intracelular, que permitem a passagem de íons ao longo desse meu canal, tá? Comunicando o meio extracelular com o meio intracelular. Se eu tiver um aporte de fluxo de sangue em que eu vou promover uma distensão desses canais, são canais mecânicos sensíveis ao estiramento. Isso vai promover um influxo e esse canal permite a passagem de íons positivos, como cálcio e sódio. Então, se eu tenho uma pressão aumentada dentro do meu vaso, o que permite a ativação desses canais mecânicos que são sensíveis ao estiramento, esses canais se abrem, como eu tenho uma concentração de cálcio muito maior no meio extracelular do que no meio intracelular, esse cálcio entra dentro da minha célula. Tá? Qual célula? Na minha célula do músculo liso vascular do meu vaso. Esse aumento de cálcio vai alterar as condições iônicas da minha célula, certo? Levando a um processo de despolarização da minha célula, porque eu estou colocando cargas positivas dentro da minha célula. Então, esse cálcio em excesso, dado por abertura desses canais sensíveis ao estiramento, leva a uma despolarização da minha célula. Então, a célula começa a mudar o seu potencial elétrico. A alteração do potencial elétrico da minha célula vai promover a ativação de canais, que vocês sabem que tem, de cálcio sensíveis à variação de voltagem. E aí, vai entrar mais cálcio dentro da minha célula. Ainda assim, nós temos dentro das células quem? Retículo sarcoplasmático, que são aquelas organelas que armazenam cálcio. Esse cálcio vai promover a ativação de canais no retículo que liberam ainda mais cálcio. Então veja a quantidade de cálcio que está sendo disponibilizada na minha célula. Na tentativa de fazer uma contração do meu músculo lisovascular. Tá? Então, frente a um estiramento do meu vaso, isso promove a ativação de canais sensíveis ao estiramento, que promove a entrada de cálcio. Esse cálcio vai despolarizar a minha célula vascular.
que vai permitir a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem, porque eu promovi uma despolarização. Mais cálcio entra dentro da minha célula, associado a cálcio sendo liberado do retículo. E cálcio, como eu já comentei, acho que foi na segunda aula, é essencial para termos a contração, tá? Do músculo liso aqui, músculo liso, no caso, músculo liso vascular, tá bom? Vejam que esse mecanismo desencadeado, então, frente ao meu vaso, que sofreu um estiramento, certo? Dilatou, estirou. Todo esse mecanismo é desencadeado para fazermos uma constrição, certo? E regular quem? Fluxo. Tudo isso para regular fluxo. Para um determinado órgão, não sei qual. Sem, com isso, alterar a pressão. Veja, não é preciso desencadear mecanismos rápidos ou hormonais para regular fluxo para um determinado órgão. Se por algum motivo eu tive um estiramento do meu vaso e o fluxo caiu, porque a resistência diminuiu, e o fluxo, no caso aqui, aumentou, eu preciso regular esse fluxo, certo? Então eu desencadeei todo esse mecanismo para fazer constrição e regular fluxo, considerando que a variação de pressão é a mesma, certo? Foi. Professor, o estiramento é devido ao aumento de pressão muscular? É o que você falou? O estiramento é uma vasodilatação, não variação de pressão. Pode ter uma alteração de pressão dentro do vaso, certo? É que ela diz assim, aumento de pressão vascular leva a estiramento, é rápido? Sim. Você pode ter um aumento de pressão dentro do seu vaso, certo? Porque você dilatou muito esse vaso, a pressão lá dentro está aumentada, certo? Mas não estou falando de variação de pressão arterial sistêmica, tá bom? Então veja assim, ó, você tem um vaso, como que você chama? Beatriz, você tem o seu vaso. De repente esse vaso sofreu um estiramento. A pressão aqui dentro aumentou, certo? Dentro desse vaso. Esse mecanismo é desencadeado para tentar trazer esse vaso de volta à sua posição original. Tá bom? Com licença, professor. Eu não entendi porque aumentou a pressão se o vaso aumentou o tamanho. Porque provavelmente você deve ter mais sangue ali dentro. Mas, Então, mais sangue, maior força está exercendo nas paredes aí que aumentou. Então, a pressão aí dentro pode ter aumentado também. É que a pressão é força sobre a área. Se a área aumenta, Sua pressão vai diminuir. a pressão diminui. Se o vaso aumentou o tamanho, para mim... Não, o seu raciocínio está certo, mas veja, se você tiver um conteúdo muito grande de sangue aí, você vai ter uma pressão ainda maior. E no caso aqui, você está aumentando a sua pressão no vaso porque você gerou esse estiramento. Por isso esses canais são ativados. Mas a pressão local ali, porque você está exercendo uma força muito maior dentro da sua parede. Entendeu? Entendi. Quem mais? Veja, numa certa faixa de pressão, de perfusão, nós temos uma regulação entre pressão e fluxo, certo? Vejam que quando essas alterações do calibre do vaso são inversamente proporcionais, ou não proporcionais, mas são inversas às variações existentes no fluxo. Isso por mecanismos locais de regulação de um determinado vaso, tá? Por isso essa teoria da autorregulação, onde você tende a alterar o calibre do vaso, tende a compensar com variações de fluxo para, em última instância, tentar pelo menos manter um fluxo constante ao longo de um determinado órgão. Então veja que a variação de fluxo passa a não ser tão alterada dentro de uma determinada faixa de pressão. Mas para manter esse fluxo relativamente constante para um determinado órgão, é preciso variar o calibre do meu vaso em questão, tá? Ou aumentando ou diminuindo o calibre na tentativa de manter um fluxo relativamente constante. Eu não estou entendendo se a variação do calibre é devido à pressão do fluxo ou é por um mecanismo de regulação do corpo mesmo, que
precisa aumentar o fluxo naquela região e o calibre aumenta, Sim. ou o vaso não tem condição de segurar a pressão, que pode ser maior? Veja, num primeiro instante é a primeira opção que você comentou. Então, para um determinado órgão, você tende a regular, para manter o fluxo, variar o calibre do seu vaso, certo? Então, veja, se por algum motivo o fluxo, houve uma tendência de redução do seu fluxo, o vaso vai desencadear mecanismos locais para tentar aumentar o calibre para aumentar esse fluxo. Sempre com isso, o coração precisa gerar mais atividade para compensar esse fluxo. Você concorda comigo que se o fluxo diminuiu para um determinado órgão, vamos pensar para o rim, diminuiu o fluxo. Se eu não tivesse esse mecanismo de regulação, o coração pode bater mais para injetar mais sangue na circulação e eu compensar esse fluxo. Mas numa primeira instância, para você tentar manter o fluxo constante, você tem que ter mecanismos locais de variação do calibre. Sem que com isso você mude muito o seu fluxo. Então isso constantemente está ocorrendo, sem você perceber, obviamente. Tá? Então veja, patologias de origem renal, por exemplo, um cálculo renal, que vai impedir o fluxo de sangue, aí você fala, mas eu vou desenvolver uma hipertensão, isso a longo prazo. Se o mecanismo local não der conta do recado, aí sim você desencadeia mecanismos gerais sistêmicos para tentar compensar. Por isso que tem muita gente que é hipertensa de origem renal. Entendeu? Isso só para ilustrar para vocês os principais fatores liberados pelos vasos, aí no caso pelo endotélio. Que tem fatores vasodilatadores e fatores vasoconstritores aí. Tá? Não precisam saber quais são esses, mas só para ilustrar para vocês, mas o que eu queria explicar para vocês são basicamente dois mecanismos. Um mecanismo vasodilatador importantíssimo é o óxido nítrico, que é o principal mecanismo vasodilatador local do meu sistema. E entre os mecanismos vasoconstritores, a gente vai discutir mais para frente a angiotensina. A serotonina, veja que eu comentei das plaquetas, liberando serotonina na circulação, promovendo uma diminuição do calibre do meu vaso. Tá? Oi. Eu ia perguntar do óxido nítrico, porque se ele é um vasodilatador, então, por exemplo, tem técnicas que usam ele como sedativo. Então, se você pega, por exemplo, um paciente com pressão baixa e usa ele não seria bom, não seria indicado, porque ele diminuiria a pressão? Mas é o óxido nítrico que é usado? Nitroso. É diferente. Não, mas Obviamente, se a pessoa tem pressão baixa, você pode ter uma formação a mais aí de óxido nítrico e comprometer. E você vai ver como compromete essa vasodilatação que ocorre. Mas não tem tanto impacto assim. Então vejam, esse é o principal mecanismo vasodilatador que nós temos, e esse mecanismo vasodilatador é um mecanismo local, certo? Não envolve mecanismos para alterar a pressão arterial sistêmica, simplesmente para regular fluxo, tá? Ele é considerado um fator relaxante derivado do endotélio, um fator de relaxamento derivado do endotélio. Vocês vão ver que ele é produzido no endotélio, o óxido nítrico, ou pelo menos gerado no endotélio. Como ele é um gás,